Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, patologia, e hoje vamos estar dando sequência à nossa aula sobre doenças do sistema cardiovascular. Pontuamos inicialmente na primeira parte dessa aula sobre diversos possíveis situações, acometimentos do sistema cardiovascular, dentre elas angina estável e estável, arritmia cardíaca, aterosclerose, arteriosclerose, cardiomiopatia, cardiopatia congênita, doença arterial periférica, endocardite, estenose mitral, estenose pulmonar, fibrilação arterial, hipertensão, hipotensão, infarto, insuficiência cardíaca, pericardite, prolapso da válvula mitral, sopro do coração, taquicardia ventricular, tumor cardíaco. Também pontuamos, tivemos a oportunidade de discutir um pouquinho, que é necessário parar de pensar em termos de doenças e começar a pensar em termos de processos patológicos. Esse raciocínio se apresenta como a base da medicina funcional. Várias patologias, as mais diversificadas possíveis, se originam do mesmo processo patológico, né? Discutimos também sobre a doença coronariana, é apenas uma das manifestações da disfunção endotelial, funcionamento inadequado da parede das artérias, causado pela tríade. Então, uma das visões dentro desse contexto da medicina funcional, ela pode ser causada pelo estresse oxidativo, a disfunção imune e a inflamação. Comigo aqui na tela, vamos seguir então dentro desse raciocínio, estudando doenças do sistema cardiovascular. Aqui nessa lâmina pontuamos sobre sintomas, possíveis sintomas de doenças do coração, doenças cardíacas, né? Impotência sexual, falta de ar, dor nas pernas, pressão alta, tontura, palpitações, certo? Eu gostaria de pontuar com vocês também um raciocínio que abarca, né, as principais causas de mortes a nível de mundo. Né? Essa lâmina tem dados de 2016, mas isso não se alterou até agora. As principais doenças que produzem, que provocam a morte, que levam à morte, o paciente à morte, doenças do coração e aparelho circulatório. Depois, em segundo lugar, vem o câncer, depois pneumonia, as doenças respiratórias, o diabetes, doenças endócrinas, doenças do aparelho digestivo e hepatopatias. Mas doenças do coração, doenças do sistema cardiovascular ainda estão na liderança das principais causas de morte a nível de mundo. Eu gostaria de fazer uma reflexão com os senhores, já que entendemos que essas doenças do sistema cardiovascular, essas causas de morte, também estão ligadas com a idade da população. Né? Então, em 2017, haviam 28 milhões de idosos, representando 13,5% da população. Em 2027, projeta-se 38 milhões de idosos, 17,4% da população. Em 2042, 57 milhões e 24,5% da população. A evolução, então, é mais rápida aqui no Brasil que em países desenvolvidos, entendendo que somos desenvolvidos, em particular a nossa saúde, apesar do nosso SUS ser um guerreiro, mas ele ainda é capenga, não é? Então, analisando números e pensando em prognósticos, né? Então nós observamos uma alteração do perfil demográfico. Gastos com saúde no último ano de vida variam entre 10% a 30% do valor total que ele gastou durante toda a vida. Né? Então, gastos com saúde no último ano de vida variam entre 10% a 30% do valor total. 20% dos idosos, são dados, tá? São prognósticos, são números, né? 20% dos idosos demandam aproximadamente 80% dos custos de saúde. É o princípio de Pareto. E eu vou discutir um pouquinho com vocês, já que 20% dos idosos demandam aproximadamente 80% dos custos de saúde, poderia ser feito um trabalho multidisciplinar de matriciamento, né? Aquele estudo de caso multidisciplinar em grupo, né? Então, são números que eu estou trazendo para vocês. Gastos com saúde no Brasil intensificam entre os últimos 5 a 10 anos de vida. Eu quero só fazer um paralelo aqui. Ó. Gastos com saúde no Japão se intensificam nos últimos 6 meses de vida. Gastos com saúde no Brasil se intensificam entre os últimos 5 a 10 anos de vida. O que é que nós observamos? A pessoa, em particular nesse país que nós estamos citando da Ásia, o que acontece? Ele vive bem até quase próximo da sua morte. E aqui no Brasil a pessoa já vem capengando de 5 a 10 anos antes da sua morte. Né? Ou seja, a pessoa usa mais o nosso sistema de saúde. Aqui, você vê, nós trouxemos números, né, apresentados por geriatras.
esses números nos mostram o quê? No Japão, nos últimos 6 meses de vida, a pessoa intensifica o gasto com saúde, no Brasil, de 5 a 10 anos. Ou seja, ele vem morrendo nos últimos 10 a 5 anos de vida dele, né? No Japão, os geriatras, olha bem, trabalham conceitos em conjunto com os pediatras, né? Aqui para trazer mais um dado para vocês, nós estamos discutindo doença do sistema cardiovascular, é a principal causa de morte no mundo. Essas doenças do sistema cardiovascular estão muito ligadas com o envelhecimento, mas é necessário que haja um envelhecimento adequado. Como nós não temos isso no Brasil, estou trazendo aqui alguns números para quê? Para que você, profissional de saúde, possa atuar, tentar intervir dentro desse contexto, tá? Então, você vai observar aqui a rápida mudança do perfil da pirâmide etária, né? E essas mudanças não são acompanhadas pelos sistemas, por exemplo, de saúde, apresentando melhorias, né? E pelo sistema previdenciário. Então, razão de suporte potencial, idades de 20 até 64 anos, em comparação com 65. Então, em 1950, nós tínhamos 15 para 1, ou seja, tínhamos 15 pessoas entre 20 e 64 e uma com mais de 65. Em 2020, essa razão já veio de 6 para 1, e em 2050 vai de 1,8 para 1. O que é que nós estamos observando? A população está envelhecendo mal, apresentando muitas patologias, em destaque nesta aula as doenças, a população idosa que apresenta doenças do sistema cardiovascular, mas também fica a pergunta, quem irá contribuir por nós, já que nós vamos ter uma população mais envelhecida, né? Aqui eu quero seguir com vocês raciocinando, dentro desse contexto de doenças do sistema cardiovascular, sobre o financiamento da política pública. É necessário uma ampliação dos gastos em saúde, então estados deveriam subir de 11,4 para 13,6, isso é uma ideia que está pairando, tá? Já foi discutida e no papel já é verdade, né? E os municípios de 17,5 para 23 em média. Tá? Deveria haver uma maior participação do Estado, o que na prática não ocorre, e mesmo que ocorresse, não seria o suficiente para atendimento da demanda, porque somos um país subdesenvolvido, a nossa saúde é bem precária, né? Efeitos exponenciais. A maioria, 80% a 90% da demanda em saúde é composta por situações frequentes e sensíveis às unidades básicas. Então, nós estamos falando acabamos de discutir a possível pensamento, a lei de Pareto, né? Que 20% dos idosos demandam 80% dos custos de saúde, tá? Então, mas são situações o quê? Frequentes e sensíveis às unidades básicas. A maioria dos problemas de saúde enfrentados pelos idosos são associados a condições crônicas que podem ser prevenidas ou retardadas. Você pode melhorar a condição de vida dessa pessoa, né? O impacto da multimorbidade nos serviços de saúde e nos custos é muitas vezes maior do que poderia ser esperado dos efeitos individuais de cada condição. Na linha da evolução, existem diversos pontos de entrada para intervenções. Então, ou seja, gente, tem muita coisa que acontece, em particular estamos discutindo doenças do sistema cardiovascular, né, que podem ser evitadas, que podem ser trabalhadas e podem ser evitadas, né? Então, ainda dentro desse raciocínio, um trabalho da equipe multidisciplinar. A conjugação dos serviços é uma tarefa que requer vocação, organização do sistema e conhecimento científico. Professor, por que o senhor não está abordando, basicamente, o senhor começou pontuando na aula passada, né, sobre diversas doenças, o senhor pontuou, por exemplo, alguns significados, né, de angina instável e estável, né, arritmia cardíaca, a aterosclerose, a arteriosclerose, cardiomiopatia congênita. Gente, tem que entender o seguinte, você pode entender muito dessas doenças do sistema cardiovascular, mas o nosso sistema não está preparado para atender toda essa população, tá? Por exemplo, nós estamos enfrentando agora uma pandemia do Covid-19 e nós observamos o quê? Que apesar de guerreiro, de forte, né, com uma boa musculatura, mas o SUS não está preparado para atender esse volume de demanda, né? E da mesma maneira é importante entender que todo esse envelhecimento inadequado de uma forma
nós usamos o termo senilidade, né? Não está acontecendo de uma forma normal, e o ideal seria a senescência, né? De uma forma normal, esse envelhecimento voltado para a senilidade, com alguns acometimentos. Então, o que acontece? O Sistema Único de Saúde, nosso sistema de saúde, não está pronto para atender, e é importante a gente fazer o quê? Intervir. Então, estou discutindo um pouquinho sobre a importância da intervenção, a importância também do que de nós pensarmos um pouquinho em processos patológicos, né? Dentro do contexto do pensamento da medicina funcional. A equipe multidisciplinar, a conjugação de serviços é uma tarefa que requer vocação, organização do sistema e conhecimento científico. Então, a equipe multidisciplinar, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, agente de saúde, biomédico, psicólogo, o núcleo de apoio à saúde da família, o NASF, que está trocando agora um pouquinho dos seus alvos, né? Mas existe ainda em diversos locais, né, no Brasil, e devemos atuar dentro desse contexto de equipe multidisciplinar. Como eu pontuei o matriciamento, que a ideia, a grosso modo, né, me perdoe a simplicidade, é um estudo de caso multidisciplinar, é um modo de realizar a atenção em saúde de forma compartilhada, com vistas à integralidade e resolubilidade da atenção por meio do trabalho interdisciplinar. Algumas ideias de abordagens contínuas que devem acontecer, ou seja, o exercício físico, a estimulação cognitiva, a dieta, professor, mas dieta para quem é diabético, exercício físico para idoso? Não. São medidas, é lógico que nós estamos discutindo doenças do sistema cardiovascular, estamos discutindo a ideia de avançar dentro do contexto da senilidade, né? De uma forma normal, sem senescência, né? Dentro do contexto da senescência e não dentro do contexto da senilidade, mas exercício físico, estimulação cognitiva, dieta, é uma medida para toda a população, para a população em geral, né? Ainda dentro desse raciocínio, temos o pensamento dessa abordagem contínua, né? De situações que podem ser evitadas, de situações que podem ser ajustadas, né? Problemas que podem ser prevenidas ou retardadas. Por exemplo, se você atuar na dor do idoso, são trabalhos apresentados por geriatras, né? Você diminui aproximadamente 1/3 das consultas, né? Tem aquela régua de escala da dor de 1 a 10, então se você atuar na dor, você diminui aproximadamente 1/3 das consultas, tá? Então, o que eu acabei de falar, a ideia da senescência é um envelhecimento normal, né? E a senilidade, quando vem acompanhada, quando não está normal, né? Quando vem acompanhado de alguma alteração, patologias de base, doenças de base, né? Então, não está acontecendo dentro de um contexto normal. Isso vai sobrecarregando nosso sistema de saúde. Bem, o infarto agudo do miocárdio, a necrose das células miocárdicas, devido à oferta inadequada de oxigênio ao músculo cardíaco. É causado pela redução do fluxo sanguíneo coronariano, de magnitude e duração suficiente para não ser compensado pelas reservas orgânicas, levando à isquemia e, por consequentemente, à necrose. A fisiopatologia é resultante da ruptura ou erosão de uma placa aterosclerótica, desencadeando um processo em cascata, o qual reduz de forma crítica o fluxo sanguíneo na artéria coronária por espasmo coronário ou formação de trombo. Aqui uma imagem, né, mostrando a aterosclerose, não é? A imagem que se forma na luz do vaso. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica, na qual ocorre a formação de ateromas dentro dos vasos sanguíneos. Eu só queria retomar com os senhores: aterosclerose, formação de placas de gordura nas artérias. Arteriosclerose, um endurecimento, um enrijecimento da parede das artérias. Então, aspectos epidemiológicos: a cardiomiopatia isquêmica permanece como a principal causa de morte no mundo. Estamos discutindo doenças do sistema cardiovascular, né? Mundo ocidental. Cerca de 50% das mortes por infarto agudo do miocárdio ocorrem na primeira hora do evento e são atribuíveis a arritmias, mais frequentemente fibrilação ventricular. E estamos discutindo o que, senhoras e senhores? Nós estamos discutindo as doenças do sistema cardiovascular, mas, mais uma vez, me perdoem a redundância, é necessário parar de pensar em termos de doenças e começar a pensar em termos de processos patológicos, que esse é o raciocínio que se apresenta como a base da medicina funcional.
No Brasil, no ano de 2000, 36,5% dos óbitos entre indivíduos com idade maior ou igual a 55 anos decorreram de doenças do aparelho circulatório, né? Mecanismos determinantes da isquemia miocárdica nas síndromes coronárias agudas, o tromboespasmo coronário, a progressão da placa aterosclerótica e o desequilíbrio, né, na oferta e no consumo de O2. Fatores de risco cardíaco, no caso, a obesidade, tabagismo, o diabetes, a falta de atividade física, ou seja, o sedentarismo, né? A idade também, né? Tem um prognóstico dos homens terem mais problemas do que as mulheres, né? O uso de contraceptivo oral por mulheres com mais de 40 anos, né? Então, o diagnóstico, né, do infarto do miocárdio, a história típica de dor precordial, alterações eletrocardiográficas e elevação enzimática. Quais enzimas? Mioglobina, troponinas e ACK, conforme descrita neste quadro para os senhores observarem. Tá? Eu quero pontuar aqui técnica da angioplastia coronariana, né? O que é angioplastia? Um procedimento cirúrgico, né, minimamente invasivo do coração. Um fino catéter com um pequeno balão na ponta é introduzido na coronária através da punção. Esse catéter, esse balão, segue até o local da obstrução e, uma vez posicionado, é inflado e esvaziado algumas vezes. Isso comprime a placa, desobstruindo a artéria e normalizando o fluxo sanguíneo. Aqui eu estou pontuando com vocês tratamentos farmacológicos já estudados na aula de antiagregantes, anticoagulantes e agregantes plaquetários e fibrinolíticos, né? Aspirina, antagonistas do receptor GP2B3A, os anticoagulantes, antiisquêmicos, os nitratos, beta-bloqueadores, antagonistas dos canais de cálcio, os inibidores da ECA, né? Trombolíticos, né? Vão destruir, vão dissolver aquele trombo formado, a streptokinase, por exemplo, né? Um produto de alto custo, mais utilizado com excelente resposta. E aqui um slide para os senhores observarem a idade percentual de pessoas com problemas cardiovasculares, vai aumentando a idade, nós vamos tendo uma maior incidência de problemas cardiovasculares. Só para lembrar para os senhores que o coração é uma bomba mecânica e elétrica, então muitas vezes utilizamos medicamentos que são inotrópicos, cronotrópicos e dromotrópicos. Inotrópicos aumentam força e contração, atuam na força e contração, cronotrópicos ritmo cardíaco, né, e dromotrópicos a capacidade de condução elétrica. Observamos antiarrítmicos agindo na geração e condução do impulso. Aqui só um elétron, para os senhores observarem as ondas, né? Um gráfico, né, observado no elétron, leitura da atividade elétrica cardíaca, né, os tecidos nodais, né, o marca-passo cardíaco, fibras musculares cardíacas especializadas, né, e tecidos não nodais. Aqui a onda PQRST, o senhor vê um descritivo, um formato normal a princípio, né? Eu quero agradecer a você, muito obrigado e até mais.